A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Nos livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, Neemias, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Esta é apenas uma das mais de 40 ofertas que, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé se ajuntando conosco. Amém? E também estamos aqui para fornecer vocês
proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas, nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, sejam para todos nós. Amém? Gratidão pela presença. Vamos agora fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Não deixe também de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social e que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer um sorteio de mais uma oração para dar início ao sorteio do rebanho, dos pilotões, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2. Amém. Oração de número 2. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Vamos agora fazer o sorteio dos rebanhos, dos pilotões, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número aí de 1 a 20 para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio. Hoje de número par, 2 e de número 1 ímpar. Amém. Vamos agora ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Êxodo, 40 capítulo. Êxodo.
40 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 27 do livro de Êxodo. Capítulo 27. Capítulo 27 do livro de Êxodo contém 21 versículos. Irei ler do 9 ao 12. O átrio do tabernáculo. Farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado do norte, ao comprimento, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de pratas. Na largura do átrio, para o lado do ocidente, haverá cortina de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho, 2 pelotões, 2 guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de escolher um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses contém 17 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Irmãos, nos que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus o Cristo e a nossa reunião com Ele, nos vos exortarmos, a que não vos demovais da vossa mente, para que facilite nem os perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como os procedeste de nós, suponho tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem primeiro que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Glória ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar. Livro de Naum, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Naum. Capítulo 1 do livro de Naum contém 15 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. A ira e a misericórdia de Deus. Sentença contra Ninive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso, vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e
indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalece Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Gratidão pela presença. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Livro de Jó, 42 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir esta nossa live. Capítulo 28 do livro de Jó. Capítulo 28 do livro de Jó contém 28 versículos. Irei ler do versículo 25 ao 28. Quando regula o peso do vento e fixa a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadriou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor e a sabedoria, e o apartar-se do mal e o entendimento. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 1 do livro de Abacuque. Contém 17 versículos. Irei ler do versículo 5 ao 8. Judá será castigada pelos caldeus. Vede entre as nações, olhai maravilhos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vos crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais velozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Vamos agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Gratidão pela presença. Oferta de número 34. Oferta de número 34. E não se esqueçam que eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Oferta 34. Santo é você que crê no Senhor Jesus o Cristo como Filho do Senhor Deus, que veio ao mundo através da Santa Maria. Nós, das igrejas virtuais, @as_sem ovelhas, @a igreja e os dons, @avivamento 24AD, a igreja 70 Santos, a igreja AIG 1318 37300, AIG 12x vezes 12.120 e AIG Igrejas Benditas. Estamos afirmando que você que crê no Senhor Jesus ou Cristo
é um santo ou santa. Atenção, que as imagens de esculturas não, mas você sim é um santo ou uma santa. Mas se você ou quem você trouxer até nós que mostrar na Bíblia Sagrada Católica que esta nossa afirmação é uma mentira e que você que crê no Senhor Jesus não é um santo ou uma santa, vai receber uma oferta de 5 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aos sorteios dos rebanhos. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos pilotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Livro de Lamentações, 5 capítulos. O sorteio do capítulo. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações contém 22 versículos. E lê do primeiro versículo ao 4. Os sofrimentos do cerco. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de olheiros. Até os chacais dão ao peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruz no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos perdem pão e ninguém dá que lhe dê. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 22 do livro de Apocalipse. Capítulo 22 do livro de Apocalipse contém 20 versículos. Irei ler do primeiro ao 4. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro.
No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e o do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Gratidão pela presença. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Livro de Joel, 3 capítulos. Capítulo de número 3 do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Irei ler do 18 ao 21 versículo. A restauração de Israel. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mostos, e os outeiros mamarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue do que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo de número 1 do livro de 1 Coríntios. Capítulo de número 1 de 1 Coríntios contém 31 versículos. Irei ler do 18 ao 21. A mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Vamos agora ao último sorteio do rebanho dos pilotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 6, par, e de número 7, número 5, ímpar. Livro de 2 João, 1 capítulo. 2 João, 1 capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Contém 13 versículos. Irei ler do versículo 4 ao 7. Fiquem sobremodo alegres em ter encontrado dentre os seus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivesse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, e que andeis neste amor.
porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais uma oferta, uma das mais de 40 ofertas. Sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 32. Oferta de número 32. Nós das igrejas virtuais, @as_sem-ovelha, @a igreja e os dons, @avivamento 24AD, a igreja 70 Santos, @AIG 1318 37300, @AIG 12x vezes 12.120, a Igreja Benditas. Estamos afirmando que é necessário nós crermos como está escrito, João 7, 38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E no livro de Salmo, capítulo 50, está escrito que somente os santos, quem verdadeiramente pode ser testemunhas tanto do Senhor Jesus o Cristo, quanto das obras do Senhor Jesus o Cristo. No versículo 5 de Salmos 50 está afirmando isto. E quando vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, também está escrito que nós não podemos acrescentar nada, nem omitir nada. Então, é necessário que o seu segmento de fé esteja realmente ciente desses dois capítulos da Bíblia Sagrada, Salmos 50 e Apocalipse 22. Porque no Novo Testamento manda nós meditarmos no livro de Salmo. Do livro de Salmos é que vem todos os testemunhos do Senhor Jesus o Cristo, os testemunhos dele e das obras dele também. Por isso é necessário que o seu segmento de fé e você sejam testemunha tanto do Senhor Jesus o Cristo quanto das obras dele. E se você e o seu segmento de fé espiritual estiverem dando os dois testemunhos, ou do Senhor Jesus o Cristo e das obras dele, sem omitir nenhum, e ao nos examinarmos com base na Bíblia Sagrada, e estiver tudo certo, você vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno, opressor, que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiveres junto conosco, nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Você aí mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando com você ao final desta live. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. E eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Livro de 41, capítulo 41 do livro de Ezequiel.
41 contém 26 versículos. Irei ler do 9 ao 13º. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e a área aberta entre as câmaras laterais que estavam junto ao templo, e as células tinha a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área aberta era de 5 côvados em redor. O edifício, que estava numa área separada da banda do ocidente, tinha largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento de 90 côvados. Assim mediu o templo em côvados de comprimento para também a área separada. O edifício, as suas paredes de 100 côvados de comprimento. Vamos a mais um sorteio. Livro de Cantares, 8 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir esta nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Deus. E também não deixe de se inscrever, e dependendo da sua rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Capítulo 8 do livro de Cantares. Capítulo 8 do livro de Cantares contém 14 versículos. Irei ler do 11 ao 14. Teve Salomão uma vinha em Baal-Amon. Entregou-a uns guardas, a cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A vinha que me pertencesse está no dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1000 ciclos, e os guardem o fruto dela 200. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu, faze-me semelhante ao ganho, ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Ruth, 4 capítulos. Capítulo número 4 do livro de Ruth. Capítulo de número 4 do livro de Ruth contém 22 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de Boaz havia falado e ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Emeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te que, e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declaro-mo porque eu sabia, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Amém. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Gratidão pela presença de todos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Capítulo 4 do livro de Romanos.
Capítulo 4 do livro de Romanos contém 25 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Abraão justificado pela fé. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus e lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Vamos a mais um livro, sorteio de mais um livro. Não se esqueçam de escolher um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Livro de João, 21 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. Capítulo 12 do livro de João. Capítulo 12 do livro de João. Contém 50 versículos. Irei ler do versículo 20 ao 23. Alguns gregos desejam ver Jesus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida e da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Vamos agora sortear uma oferta, uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas oferecem. Oferta de número 12. Oferta de número 12. Gratidão pela presença. Nessa nossa oferta de número 12, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, são no mínimo 12 muita ou muito frutos para que você tenha vida com abundância. Examine em João 10, de 10 a 14, foco 10. Atenção, a sua fonte de segmento espiritual religioso de fé é de muita fé, muita paz, muita alegria, muita graça, muita proteção, muita força, muito dom, muita libertação, muita cura, muita conquista, muito ornamento, muita unção, muita palavra. De quem? Muita atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos é mentira e anular os livros da Bíblia Sagrada que são a base da mensagem, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. Examine essa mensagem com muita atenção, pois depois de ter ouvido toda a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, você vai poder mudar o presente ou o futuro da sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora à última oração. Já foi, né? Faltou botar lá a oração de número 3, perdão. Acabei de ler agora a oração de número 3.
E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Escolha aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração no final desta live. Livro de Números, 36 capítulos. Capítulo de número 1 do livro de Números. Capítulo de número 1 do livro de Números contém 54 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. No 2º ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do 2º mês, falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, e a estes contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Vamos ao sorteio de mais um livro. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de Deuteronômio. Capítulo 2 contém 37 versículos. Irei ler do 10º ao 13º. Os Enins dantes habitavam nela, povo grande, numerosos e alto como os Enaquins. Também eles foram considerados refaíns. Com os Enaquins e os moabitas lhe chamavam Enins. Os Oreus também habitavam outro, em Seir. Porém, os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram diante de si. E habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerebe, assim passamos o ribeiro de Zerebe. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Atos, 28 capítulos. Capítulo 25 do livro de Atos. Capítulo 25 do livro de Atos contém 27 versículos. Irei ler do 19 versículo ao 22. Traziam contra ele algumas questões referente à sua própria religião e particularmente o certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém
para ser ali julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Vamos a mais um sorteio. Gratidão pela presença de todos vocês nesta live. Não se esqueçam de curtir e compartilhar essa nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Deus. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 11 do livro de 2 Samuel. Capítulo 11 de 2 Samuel contém 27 versículos. E lerei do primeiro versículo ao quarto. Davi comete adultério com Betseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço de sua casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. Vamos agora ao sorteio do último livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Capítulo 24 do livro de Josué. Capítulo 24 do livro de Josué. Contém 33 versículos. Irei ler do primeiro ao quarto. Josué despede-se do povo. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei a Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú dei possessão às montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora, antes de sortear a última oferta aqui, irei explicar a revelação das ofertas. As ofertas, elas te trazem no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas examinando. A primeira, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira, é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas desse segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas.
Mateus 16, 24 a 27 e João 15, e lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Vou ler agora a nossa última oferta, uma das mais de 40 que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 28. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Muita atenção. Mostre para nós das igrejas virtuais, @as_ sem ovelha, @ igreja Eusdons, @avivamento 24AD, @igreja 70 Santos, igreja AIG 1318 37 300, AIG 12x vezes 12.120 e a Igrejas Benditas, na Bíblia Sagrada Católica, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve irmão de sangue, filhos de sua mãe, a Santa Maria, e receba uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e você deve ler o livro inteiro, porque é necessário, o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora fazer o sorteio. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 27. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Naum, capítulo 1. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Jó, capítulo 28. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 4. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 22. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 41. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 8. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 4. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 4. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de João, capítulo 12. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Números, capítulo 1. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Deuteronômios, capítulo 2. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Atos, capítulo 25. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 11. E você que escolheu, por último, aqui o número 13, vai meditar no livro de Josué, capítulo 24. Vamos agora às nossas finalizações finais. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários de
6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas e material de trabalho para fazer sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus Cristo em sua vida. E ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo das redes sociais, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de todos vocês e aguardo vocês na próxima live.